nos livrou. Aleluia, derramaste em nós o teu amor. Aleluia, hoje salvo sou. Hoje salvo sou. Glória a Deus. Aleluia. Salvo sou. Amém, Senhor Jesus. Hoje salvo sou. Aleluia. Salvo sou. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém. A vocês que estão aqui, a vocês que estão em casa, estejam conosco, sejam muito bem-vindos, que possamos compartilhar da palavra desta noite. O Senhor me trouxe uma palavra ao meu coração, que é Atos 12. Então, eu gostaria de pedir a você que trouxe a sua Bíblia, ou você que está em casa, que abra em Atos, capítulo 12. Irmãos, eu trouxe um esboço, bem grande até por sinal, porque é com muito temor que eu subo nesse púlpito para trazer uma palavra, uma pregação. E não querendo trazer e blasfemar sobre a palavra, né? Então, mas trazendo ela conforme ela é, reta e ressurreta. E como é a primeira vez que eu vou pregar, eu preferi fazer o esboço. E eu quero agradecer muito ao pastor Moisés, à pastora Mari. Muito obrigada. Obrigada pela confiança e pela oportunidade. Deus abençoe a vida de vocês. Porque para romper na nossa vida espiritualmente, tudo que nos limita, tem que ter uma primeira vez, amém? Glória a Deus. Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 5, amém? Por aquele tempo, mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar? Senhor, Deus Pai, Todo-Poderoso, Altíssimo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu não sou nada nem ninguém, eu sou somente uma serva aqui, Senhor. Mas que Tu possa me usar como um vaso, Senhor, em Tuas mãos, e que o Espírito Santo tenha total liberdade em agir, Senhor, em todo momento e a todo instante. Que a Tua palavra venha de encontro a cada coração, Senhor. E assim como diz, que nós, como igreja, como corpo, possamos permanecer incessantemente orando a Ti e clamando, Senhor. Clamando em Teu nome, porque Ele tem autoridade. Então te pedimos, Senhor, nesta noite, que Tu venha agir, Senhor, em prol dos Teus filhos. E sabemos que em algum momento da palavra alguém será tocado, que alguém será despertado e avivado, Senhor. E por isso te agradecemos. Toda a honra e toda a glória a Ti, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra, ela nos faz refletir. Refletir porque o que ela nos traz não é um momento agradável aos nossos olhos, porque é um tempo de confronto, um tempo de perseguição.
E trazendo para o nosso tempo, para a nossa geração, é onde nos faz pensar, porque era um tempo aonde Jesus estava adentrando bem no tempo do confronto, né? A palavra diz que Jesus ele era diferente. E que Jesus ele não saiu fora das leis judaicas, ele tinha embasamento na lei quando ele abria a sua boca para pregar. Só que a palavra nos mostra que Jesus começou a pregar bem após a morte de João Batista. E o que acontecia naquele tempo era que os judeus, eles almejavam a vinda do Messias como um libertador. E nesse tempo, vários se denominaram Messias, levando multidões consigo. Só que isso trouxe grande frustração para os judeus. Porque esses Messias que se levantaram não tinham as características que eles achavam corretas. E aí, o desapontamento nesse decorrer foi tão grande que os judeus começaram a entrar em discussão. E eles fizeram um complemento, um adendo na lei, dizendo que deveria ser levado à morte todos aqueles que se denominavam Messias que não tinham as características que eles achavam corretas. E aí vem Jesus. Andarabaxa. E aí vem Jesus, irmãos. E Jesus chega e começa a pregar na sinagoga, em meio às autoridades. Só que o que incomodava não era por Jesus ser um pregador. O que incomodava era a forma de Jesus pregar. O que incomodava era o caminhar de Jesus durante a pregação. É porque ele era diferente. Isso incomodava. Tanto que, porque ele se denominava, né? Quando ele pregava, ele se denominou Filho de Deus, o enviado de Deus. Ele se denominou o Messias. E aí, mexeu com o vespeiro. Mexeu tanto a ponto que Lucas diz, um certo ponto da palavra, que tentaram o matar, o derrubando do monte para baixo. Mas não conseguiram, porque a autoridade de Deus sobre Jesus era tamanha. E eles não conseguiram matar Jesus. Mas eles expulsaram Jesus de Nazaré. Só que Jesus, ele foi para Cafarnaum. E quando ele foi para Cafarnaum, ele disse: eu não vim para trazer paz, mas vim para trazer fogo. Amados, o Evangelho, ele veio para confrontar. O Evangelho, ele veio para mostrar o que é errado, o que é pecado, o que não está de acordo com a palavra. O Evangelho, ele veio mesmo para fazer barulho. E aí o confronto. E aí o desespero dos sacerdotes, dos escarnecedores, dos perseguidores. Porque eles pregavam uma coisa, mas não viviam aquilo que eles pregavam. Eles pregavam o amor, mas não viviam o amor. Eles pregavam que tinha que auxiliar o leproso, mas andavam 100, 200 metros longe do leproso. Eles pregavam
que você tinha que ajudar o necessitado e o mendigo, mas não viu quem tinha necessidade ao próprio lado? Jesus não. Jesus pregava, curava e auxiliava. Jesus, além de curar, pregava o evangelho. E aí, os que estavam enfermos e doentes começaram a escutar a falar de Jesus, ouviram falar de Jesus. E quando eles ouviram falar que tinha um homem, que tinha um Messias, que não só pregava, curava, mas vivia o evangelho verdadeiro, eles começaram a correr atrás dos sacerdotes. Começaram a correr atrás dos sacerdotes. Só que o que acontece? Os sacerdotes começaram a correr deles, porque ficaram com medo. Só que Jesus não corria. Os leprosos e enfermos, os mendigos, viram a Jesus e começaram a correr atrás dele. E gritaram: se tu quiseres, tu pode nos curar. Harabaxa, andarácia. Só que Jesus não correu, irmãos. Jesus parou, olhou e disse ao povo: querem ficar curados? E o povo disse sim. E Jesus disse: levanta que eu vou te curar. Rambaxereça. E a enfermidade caía por terra. A doença era finita. Rambadaxereça. Andaramanaxa. Mas o que acontece? Quando o feito é grande, começa a ter inveja, começa a vir o ciúme. E os sacerdotes queriam encurralar Jesus de alguma forma. E aí, o que eles fizeram? Eles pensaram assim, conjecturando, né, porque não diz assim a história. Então, por isso a gente só pressupõe, né? Mas eles pensaram assim: vamos ver até onde vai esse carpinteiro. Né? Vamos ver se ele realmente conhece a palavra, se esse carpinteiro ele conhece a teologia. Vamos mandar os doutores das letras, né? Para ver como é que ele vai se sair. Só que Jesus tinha a autoridade dos céus. E ele começou a pregar. E quando Jesus, diz a palavra que quando Jesus começou a pregar, aqueles doutores das letras não entendiam nada, eles só começaram a chorar. E a presença começou a vir sobre eles. E eles diziam: quem é este? Quem é este homem? Quem é ele? Quem é ele? Harabaxarácia. Oh. Amados, Jesus pregou por 3 anos e meio, sendo perseguido. Só que por 3 anos e meio, eles não tocaram nele. Eles não tocaram nele porque ele tinha a autoridade do Senhor. Eles tinham a autoridade do Senhor. Só que, mesmo ele tendo autoridade, mesmo Jesus fazendo milagres, fazendo feitos e sinais, a palavra ela tinha que se cumprir. A profecia tinha que se cumprir. E Jesus se entrega voluntariamente. Porque ele tinha uma ordem do Pai. E Jesus se entrega e diz: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai. E Ele me enviaria os seus anjos,
Mas tenho algo melhor. Tenho algo melhor para vocês. Entenda uma coisa, amado. Sabe por que eles se incomodaram? Porque as trevas não podem andar no meio da luz. Porque o impuro não pode andar debaixo da santidade. Porque o pecado não pode ficar debaixo do encoberto. E aí eles se incomodam. Mas Jesus, ele tem algo muito maior. Uma profecia que tem que ser cumprida. Só que, se vocês adentrarem na palavra, vocês vão ver que, desde o início, o julgamento de Jesus foi diferente. Jesus foi julgado de uma forma diferente. A palavra, a história, na verdade, né, nas leis romanas, naquele tempo, não podia haver julgamento durante a noite. Não se podia julgar nenhum prisioneiro durante a noite. Só que Jesus foi julgado à noite. O julgamento de Jesus começou à meia-noite. O julgamento começou na casa de Anás e passou para a casa de Caifás. Só que a cada um que vinha, e isso demorou a noite toda até o amanhecer, cada um que vinha, ninguém tinha nada para falar de Jesus, todos se contradiziam quando ia falar algo de Jesus, porque não tinha nada. Eles não tinham nada a acusar Jesus. E chegou de manhã. E pela manhã eles ainda estavam naquela. Só que aí os sacerdotes se levantam e ratificam, porque eles tinham que achar algo que defamasse Jesus. Blasfêmia, eles gritam. Porque durante o processo, ele disse e se autodenominou Messias. Quando ele se autodenomina o Messias e fala que ele é o Filho de Deus escolhido, eles gritam, blasfêmia. Só que a acusação de blasfêmia não é condenação na lei romana, mas é de competência da lei judaica. E aí eles levam Jesus até Pilatos. Só que quando eles chegam com Jesus a Pilatos, Pilatos lava as mãos e diz, não, só um pouquinho. Ele é judeu. Essa história de fé é com vocês, não é comigo. E foi que eles, não contentes, perturbador da ordem pública. Porque perturbador entrava na lei romana. E era onde eles tinham como acusar Jesus. E aí é onde Pilatos, ele compara Jesus a Barrabás. E o povo grita, crucifica, e liberta Barrabás. Crucifica. Amados, o julgamento por morte na lei judaica, ela é ou pela cruz, obrigada, amada, ou pela cruz, ou por chicotadas. E naquela época, eles tinham que dar 40 chicotadas
pela lei judaica. Só que a palavra diz que o chicote, ele tinha 12 fios. E cada fio tinha ossos quebrados de animais. Ou seja, eram 12 chicotadas na paleta de Jesus. Só que eram 39. Ou seja, são 12 vezes 39 chicotadas. Não foram só 39. 12 vezes 39, isso vai dar mais de 460 chicotadas. E seguindo a lei romana diz que tem que ser 5 quarentenas menos uma. Ou seja, isso vai passar de 2.000 chicotadas. Andar abaixo. Você acha que você está de pé por quê? Por que você acha que você está de pé? Porque o preço pago foi alto. Por mim e por você. O preço foi alto, meu irmão. Eles dilaceraram Jesus. Todo o ódio que Satanás tinha sobre a humanidade, toda a ira foi descarregada nele. E aí eu te digo assim, por mais que o inimigo se levante, por mais que a luta seja grande, o Senhor é contigo. O Senhor está se manifestando a teu e a meu favor. O Senhor está a colocar anjos a zelar a tua vida. E não tem como chorar. Não tem como chorar. Não chorar, irmão, porque aleluia. Aleluia. Não dá para perder tempo mais, irmão. Não dá mais para perder tempo. Não dá mais para pensar em ser crente. Não dá mais para pensar porque agora ele diz: amado, os perseguidores dilaceraram a Jesus, desceram a lenha no chicote, né? Só que o que eles esqueceram, o que os perseguidores não lembraram, é que a mesma palavra que eles conheciam, Aradash, Arabás, dizia: ressuscitou no terceiro dia. Andar abaixo. E agora ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Preguem e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Não há nada que possa limitar você. Não há nada que possa fazer parar o seu ministério. Não há nada que possa você parar no meio do caminho. Fazer você parar, porque Jesus é contigo. Só que, mesmo com tudo isso, os perseguidores não se deram por satisfeitos. E eles
inventaram que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Porque a sepultura estava aberta. E eles tinham que defamar Jesus de alguma forma, eles tinham que abafar aquilo para que o povo não viesse acreditar. E o povo acredita. E o povo endurece o coração. E o povo não acredita mais no Evangelho, não acredita mais que Jesus era o Messias. E os discípulos começam a ser perseguidos e eles começam a ter que pregar escondidos. Só que quem fazia parte dos pregadores? Pescadores, ex-prostituta, iletrados, somente aqueles que eram improváveis. Como Deus é maravilhoso, né? Porque Deus faz do improvável o provável. Deus faz com que aquele que aos nossos olhos humanos não é nada e não é ninguém, Ele levanta quando Ele quer. E Ele levanta. E Ele faz alcançar o ápice. Porque é a destra dEle que está te conduzindo. É a destra dEle que está te levantando. E em meio às perseguições, chega um dia em que Jerusalém se encontra cheio de autoridades. Porque devido ao Pentecostes. Só que Deus é tamanho que o Espírito Santo vem logo nesse dia. No dia em que todas as autoridades estavam reunidas. E o Espírito Santo desce e começa a batizar em línguas e idioma de todas as regiões. Línguas estranhas, diz a palavra. E as autoridades começaram a ver aquilo e disseram, opa, o que está acontecendo lá? E eles foram. E quando eles chegaram, eles presenciaram aquilo tudo, o falar em línguas e idiomas em todas as nações, e todo mundo se entendendo, e eles disseram, que isso? Estão bêbados? Estão doidos? Estão enlouquecidos? Crente é louco mesmo, irmão, louco por Jesus. Só que Pedro chega, para e diz, não tem ninguém bêbado aqui. Não tem ninguém doido, não. Isso aqui é o poder do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo que vocês não viveram. Arabá, xaramanácia. Rendekendere xerebá, choresse, candabanás. Andará, pachorandécia. Oh, rambadá, xeres. Andarabadá, chondoresse, candarebabadás. Oh, Senhor, aleluia. A palavra diz que mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Arabaixo. E dentre eles, sacerdotes se curvaram e reconheceram a autoridade que Jesus tinha. Arabaixo, andores. E eles perguntavam, o que fazemos? É só crer. Os iletrados diziam, é só crer. Creia, creia que será salvo, creia que será liberto. Aleluia. E os milagres começaram a acontecer depois de Pentecostes. Não importava quem pregava, não importava a aparência, não importava se estava diante dos holofotes ou não. Abria a boca e a cura acontecia. Abria a boca e o milagre descia. Por quê? Porque eles criam na palavra de Deus.
Só que é o confronto. Quanto mais se rompia dos céus, mais confronto tinha. Mais prova tinha. Porque é assim, meu irmão. A Bíblia não diz que a palavra é para ser fácil. Mais perseguição se levantava. E não contentes, os sacerdotes, eles fizeram uma aliança. Uma aliança com os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram aqueles que não acreditavam em ressurreição. Eles eram doutores, eles tinham embasamento, autoridade da palavra humana. E eles se levantaram contra os apóstolos e prenderam os apóstolos no Sinédrio, que era uma prisão pública. E durante a noite eles se reuniram, diz a palavra, e começaram a querer comunar algo contra os cristãos, contra os apóstolos. Arambadachas. Só que enquanto eles estavam em reunião, o Espírito Santo de Deus, veio um anjo e entrou na prisão. O anjo entrou e disse: pela manhã, eu quero vocês pregando no templo. Veja bem, era uma prisão fechada, onde tinham soldados. E quando os soldados se deram conta pela manhã, a prisão estava vazia. Estava vazia e foi acionado o comandante e disse que o comandante relata assim: mas os soldados não dormiram. Eles estavam a postos. As portas estavam fechadas. Os cadeados estavam nas portas. Só que eles não sabem que quando Deus quer, Deus te liberta de onde você estiver. Não importa se é do cárcere privado, não importa onde tu te encontra, Deus muda o teu cativeiro. Ele tem o poder e a autoridade para isso. Só Ele pode mudar. Só que, nesse tempo, meu irmão, a igreja ela não se corrompia. Aqueles que criam na palavra do Senhor, eles eram fiéis à palavra do Senhor. Eles não titubeavam em nenhum momento. Eles não eram uma hora crente, outra hora não eram. Eles não ficavam em cima do muro. Eles davam a sua vida pela presença do Senhor. A gente vive numa geração que se preocupa mais com a capa do que com a santidade. Uma geração que se preocupa com visibilidade, uma geração que se preocupa com o holofote, mas não dobra os seus joelhos. Uma geração que não tem tempo de qualidade com o Senhor. Amado, capa sem santidade não dura. Não permanece. Porque se você perde a capa sem santidade, você se frustra. E aí vem a inveja, vem o ciúme, porque você não consegue dar continuidade. Mas se você tem a santidade, se você tem a santidade e você perde a capa, você continua de pé. Porque você entende que não era o tempo de Deus na sua vida, mas que Ele tem algo muito maior e melhor para você. Maturidade. É tempo de abrir os ouvidos para escutar o Senhor. É tempo de dobrar os joelhos. Tempo de qualidade, é isso que o Senhor quer de você.
e de mim. Só que, após isso, Paulo e Barnabé se colocam de joelho. A palavra diz que eles estavam como se fosse numa vigília, orando, clamando ao Senhor. E em meio àquele caos todo, em meio à perseguição, o Espírito Santo de Deus levanta um profeta, o profeta Ágabo, para dizer que viria fome sobre Jerusalém. Olha só, já tinha perseguição. Os milagres já não eram mais a necessidade, e sim suprir a fome do povo. E com isso, os escarnecedores aproveitaram a situação e se levantaram com uma perseguição política. No período do imperador Cláudio, e devido a uma dívida que Cláudio, o imperador, ele tinha com Herodes, ele nomeou Herodes para reinar na Judéia. Só que o povo não se agradou muito, porque a formação de Herodes era romana. Então, o que ele fez? O que ele pensou? Eu preciso, de algum modo, ser agradável aos olhos deles. E como eu vou ser agradável? Desestabilizando a igreja. Desestabilizando os cristãos. Porque aí, os milagres não vão mais acontecer. E eles começaram a jogar cristão feito bicho dentro da prisão. Feito animais. E nesse meio tempo, Herodes se posiciona de uma outra forma perante eles. Agora ele era o Herodes, né? O Herodes, o perseguidor, aquele que teve autoridade para desestabilizar aqueles crentes, os cristãos. E aí Herodes chama Pedro. Porque ele queria o cabeça. Né? Ele queria o líder. Porque pegando o líder, todo mundo, né, se reclui. Só que Pedro estava na Síria. Pedro não estava ali. Aí eles perguntam, mas quem é o líder após ele? É Tiago. Manda chamar Tiago. Chama Tiago. Tiago vem. E a espada desce. Findam a vida do Tiago. Amados, a palavra diz que chega o período da Páscoa. Só que quando chegava o período da Páscoa, todos deveriam estar reunidos. E quando eles têm que estar todos reunidos, Pedro vem da Síria. Só que a notícia se espalha. Ou chegou o perturbador. Porque Pedro já tinha feito história. E eles prendem a Pedro. Eles prendem a Pedro, mas eles lembram Herodes do que aconteceu lá atrás. Harabaxarácia. Eles falam, cuidado. Eles foram presos lá atrás, cadeia fechada, soldados apostos, e quando viram, a cadeia estava sem ninguém. Eles foram livres, estavam libertos. O que Herodes pensa? Mas eu tenho autoridade. Então eu quero ver se agora ele vai ser livre.
Herodes coloca Pedro em prisão, 16 soldados, diz a palavra. Prisão de segurança máxima. 16 soldados. E diz a história que eram 2 soldados com algemas nele e em si próprio. Soldados algemados a ele. Um de cada lado. Só que eles não sabiam que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava de joelho. A igreja se colocou de joelho. E diz a palavra que a igreja se colocou a orar continuamente. Sabe o que é continuamente? Incessantemente. É clamar e suplicar pela vida de alguém dia e noite. Hoje em dia a gente tem dificuldade até em fazer uma torre de oração. 24 horas de oração, você não consegue ninguém para fechar uma hora. É 30 minutos de joelho dobrado, você já quer que o céu se rompa e o teu milagre aconteça. Harabaxaraia. Andaramanasherebastro. Oração, oração. Joelhos dobrados, cabeça no pó. É isso que manifesta o Senhor a teu favor. É isso que rompe nos céus da terra. E a igreja só parou quando disse: não, nós vamos parar somente quando Jesus adentrar dentro da prisão e livrar Pedro. Amados, às vezes parece que quanto mais a gente ora, mais o céu se fecha, né? Parece que quanto mais os joelhos se dobram, pior fica, mas não. O Senhor está lá em cima, olhando para você e dizendo: ei, permaneça, ei, eu sou contigo, ei, eu te liberto, eu te curo, eu te livro. O problema é que a gente se depara com pessoas que uma hora são bocas que pronunciam palavras doces feito mel, ora pronunciam palavras de baixo calão, palavras chulas, palavrões pior do que gente do mundo. Gente que quando o carro estraga, qualquer probleminha que dá no trabalho, já está blasfemando, já está abrindo a boca para amaldiçoar. Ou você é, ou você não é. Ou você anda no caminho reto e ressurreto, ou você anda em caminhos tortos. É gente que é batizada com o Espírito Santo e daqui a pouco está em concupiscência. Andará marcha, era essa. Por isso que pregar a palavra da cruz é desagradável, né? Porque te confronta, né? Te mostra o quanto está errado, mostra o quanto tu tem que ser liberto. A palavra vem para libertar. Mas eu quero dizer uma coisa: o Jesus que a gente serve, ele é especialista em perdoar pecadores, em ajustar a tua vida. Porque a palavra diz: venha a mim como estiveres, mas não diz permaneça, seja transformado. Você pode chegar a Jesus como você estiver, mas vai ter que haver transformação genuína, de dentro para fora. Só que ainda é tempo. Ainda é tempo. Mas até quando? Pedro, preso, algemado, com soldados ao seu redor, prisão, segurança máxima. Só que o anjo desce, porque a igreja está de joelho. O anjo desce, passa pela igreja em oração e entra dentro da prisão. O anjo entra dentro da prisão, toca Pedro e diz:
Vamos sair. Arambaxerecia. Yanamanash, Arabadash, Ondores. Enderekenderedexeramanácia. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que está enfermo. Você que foi perseguido, difamado. Eu quero orar por você essa noite. Você que foi desenganado pelos médicos, saiba que o Senhor é o médico dos médicos. Eu quero orar por você que se encontra aflito. Você que de alguma forma se encontra aprisionado por alguma circunstância, pelo levante do homem. Eu não lhe conheço, mas o Senhor conhece. E saiba que o Deus que conhece a tua história vai se manifestar a teu favor nesta noite. Porque o meu Deus, Ele pode te libertar. O meu Deus, Ele vai te curar. E Ele está descendo, está te visitando. Arambada, xerebaço. Candaramanácia. Vamos orar pelo irmão da irmã Suzana, Ronaldo Morlim. Infarto. Em nome de Jesus. Já está curado, restituído. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Tu tens o poder para libertar, Senhor, aquele que está em cárcere. Tu tens o poder, Senhor, para curar, Senhor, aquele que está enfermo. Aquele que o coração se encontra doente e envenenado. Tu tens o poder, Senhor, para livrar os Teus filhos do pecado. E para que eles venham renascer em Ti, Senhor. Serem novas criaturas. Santidade, arabandarácia. Santidade, santidade. As trevas são dissipadas pela Tua luz. Andaramachorecanderemanácia. Oh Senhor, Tu tem poder. O poder que vai descendo dos céus. Satanás reconhece a tua autoridade. Então pega tudo que é teu e bata em retirada. Nossas famílias, casas, matrimônios estão debaixo da tua destra, debaixo da tua autoridade. Toda a saúde está sendo restituída nesta noite. Aramanácia, arabastro. Oh Senhor, Tu podes e Tu faz, Pai. Porque o preço foi pago. O preço que foi pago foi alto demais, xereste. O preço que foi pago foi alto, Senhor. Foi dolorido, foi sacrificado. Oh Deus Pai. Oh Senhor. Aviva, Senhor, o coração adormecido. Aviva aquele que está dormindo, desperta, Pai. Oh Deus, que não venhamos agir como as virgens imprudentes. Oh Senhor, todas as virgens tinham azeite. Todas as virgens dormiram. Todas elas. Todas dormiram. Mas 5 tinham algo diferente. 5 tinham azeite de reserva, porque não sabiam quando o noivo ia chegar. E a palavra diz que teu filho vai vir como um ladrão. Não sabemos quando, não sabemos dia, não sabemos data nem hora, mas ele irá vir. Não é tempo a perder, meu irmão. É tempo de se prostrar, de se jogar aos pés do Senhor. Colocar todas as tuas limitações, tudo que te aflige. E Ele fará as demais coisas. Queira ser transformado. Queira ser transformado. Que Ele vai vir ao teu encontro. Ele vai vir ao teu encontro.
Ele vai tirar todas as algemas, todas as amarraduras, te livrando de toda a escravidão e te fazendo livre, porque o Senhor nos livra das mãos do passarinheiro e nos faz livre para servi-lo e adorá-lo. Toda ansiedade já caiu por terra. As cadeias estão se abrindo. As cadeias estão se abrindo. Jesus não foi só mais um que se denominou o Messias, não. Não se autodenominou, Ele era. Ele é o escolhido. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus não quer admiradores, Ele quer seguidores. Que nessa noite possamos seguir de coração aberto, mergulhando em águas profundas, o Cordeiro vivo que foi dado em sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E assim nos despedimos da live nesta noite. Que o Senhor possa ter vindo de encontro ao seu coração. Que não venhamos a permanecer da mesma forma que estávamos, mas que possamos nos despertar enquanto é tempo. Amém? A paz do Senhor, Deus abençoe. Tenha uma boa noite a todos.